Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Comigo está tudo bem, para a glória do Senhor Jesus, e eu espero que você também tenha dito aí que está tudo bem com você. Nós temos que ser queridos como a Sunamita, que mesmo o filho dela estando morto, mesmo ela estando desesperada, ao Geazi perguntar como estava, ela disse: vai tudo bem. Queridos, nós temos que ser proféticos e nós temos que sempre dar uma palavra boa, positiva diante das situações adversas da nossa vida, amém? E aqui estamos nós para mais uma palavra, para mais um momento de despertamento da noiva do Senhor. Amém, queridos? E antes de trazer essa palavra que o Senhor me deu, eu quero orar com você. Um minuto. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, Deus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Senhor, nós Te louvamos, Pai, nós Te engrandecemos, nós Te exaltamos, nós Te damos honra, nós Te damos glórias, nós Te damos louvores, Senhor. E nós estamos aqui, Deus, para ouvir a Tua voz. Então, Abba, em o nome de Jesus, Senhor, fala conosco. Usa, Deus, pela Tua misericórdia, Deus, a minha vida, Senhor. Me dá palavras, Deus, direcionadas completamente do Teu Espírito, do trono da Tua graça, Senhor, para a Tua noiva, Senhor, que vai ouvir. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor faça de nossos corações uma boa terra, para que ao cair essa semente, Senhor, ela possa gerar e dar muito fruto. Em nome de Jesus, e que cada um, Senhor, que está aí do outro lado, possa, Senhor, receber com amor essa palavra, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, queridos. Hoje eu quero trazer uma palavra para você. Que o Senhor, Ele havia já ministrado ao meu coração, mas eu ainda não tinha assim, sentido que era o tempo de trazer. Mas hoje, para a glória de Deus, eu quero ministrar essa palavra aqui que se encontra em Jó, capítulo 14, versículo 7, que diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. E se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Né? Aqui, queridos, é uma palavra onde Jó, conversando com Deus, ele se abre completamente. Jó estava muito angustiado, ele havia passado por uma situação muito triste, ele estava passando por essa situação, não é? Uma situação triste, onde ele havia perdido todos os seus bens, toda a sua família, a saúde que ele tinha. Jó estava ao extremo, né, de suas emoções. E neste momento aqui, Jó, ele começa a falar assim, que existe mais esperança para uma árvore quando é cortada, que cai no chão e ao cheiro das águas ela volta a brotar, do que para o homem que, quando morre, não acontece mais nada. Após morrer, não tem mais solução. E aqui nós vemos que deixa claro que Jó, ele não conhecia a ressurreição. Claro que a ressurreição só foi conhecida após Jesus vir, que ele mesmo operou milagres de ressurreição e ele mesmo foi o próprio Cristo ressuscitado, não é? Então, queridos, aqui nós vemos que Jó, ele não via esperança para a vida dele mais. Ele dizia assim que uma árvore, ela poderia sim voltar aos cheiros das águas, mas o homem não. O homem não tinha nenhum tipo de solução para o homem depois de sua morte. E Jó falava isso porque ele estava se sentindo assim. Ele estava sentindo que ele iria, que daquele ponto onde ele estava, ele só iria morrer. Não tinha mais para onde Jó ir. E no popular, querido, não tinha mais para onde ele correr, né? Ele já tinha perdido tudo, ele já tinha perdido seus filhos, ele já tinha perdido até a sua saúde, porque muitas vezes, querido, quando nós temos saúde, ainda temos esperança, não é? Perdão, ainda temos esperança, mas Jó nem saúde tinha. Então, querido, Jó, ele começa a falar isso aqui, ele começa
a falar e a rogar a Deus, amém? E a falar sobre a miséria humana. E Jó compara isso, Jó faz a comparação entre uma árvore e entre o homem, não é? E ele diz: ainda há esperança para uma árvore que, mesmo cortada, caindo seu tronco no chão, estando velha, ao cheiro das águas ela brotará, somente ao cheiro das águas ela brotará. Mas o homem não. O homem morto é consumido, sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde está? Não é? Jó, ele fala isso. Inclusive no 12 ele diz: assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céu, não acordará, nem se erguerá do seu sono. Então, amados, Jesus, ele veio para mudar tudo isso. Jesus, quando ele veio na terra, ele mostrou para nós que existia sim uma possibilidade de vida após a morte. Porque Jó, na realidade, ele só pensava que a vida era aquilo ali que ele vivia. E depois de morto, não existia mais vida, não é? Mas Jesus, depois que veio, ele nos deu a oportunidade de termos a vida eterna. Lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus, ele veio para que nós pudéssemos ter uma vida além dessa daqui que nós estamos vivendo, queridos. E eu quero lhes dizer: Deus tem uma vida eterna para você. Deus tem uma vida eterna para você. Nós não podemos esperar somente nos negócios dessa terra, não, queridos. Jó só esperava nas coisas da terra porque ele não conhecia a vida eterna, não é? Ele não conhecia a morte após a vida que Jesus veio trazer. Mas, depois da vinda do nosso grande e amado Salvador Jesus Cristo, nós temos a vida eterna após a morte. Ou seja, se Jó ele conhecesse a Jesus e ele conhecesse a palavra, no tempo de hoje, ele não iria se preocupar em morrer. Ele iria entender que a morte era apenas o início da sua vida eterna que Deus havia preparado para ele. A morte não é o fim, a morte é o início da vida eterna que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que obedecem à sua palavra, para aqueles que renunciam à sua vida para viver a palavra de Deus e aquilo que Jesus falou. Inclusive, Jesus fala em sua palavra: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me todos os dias. Então, quando nós negamos a nós mesmos, nós estamos seguindo os passos de Jesus, tomando também a nossa cruz e esperando a vida eterna que Ele mesmo, assim como Ele foi ressuscitado, Ele mesmo nos dará essa oportunidade de sermos ressuscitados, assim como Ele foi. Amém? E aqui eu também quero lhes dizer que até mesmo o apóstolo Paulo, em sua vida, ele abriu a sua boca e ele proferiu esta palavra que diz o seguinte, uma palavra muito linda que está em Filipenses 1:12. Paulo diz o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, queridos, para nós o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia! Você está entendendo o quão importante e maravilhosa essa palavra é? Você está entendendo o quão preciosa essa palavra é para a sua vida? Deus está dizendo para você neste dia que você que está em Cristo Jesus está vivendo e está em Cristo. Mas quando você morrer, meu irmão, você vai lucrar, você vai ganhar. É isto mesmo. E por isso, entre nós existem muitas pessoas que estão tristes acerca da morte. Por quê? Porque ainda não entenderam a preciosidade que é a vida eterna, a preciosidade que é passar desta para melhor, como nós diz no popular, não é, queridos? E muitos, ainda assim cristãos, estão vendo a morte como algo ruim.
não é? Tem medo de morrer, mas nós não podemos ter medo de morrer, porque sabemos que viver para nós é Cristo e morrer é lucro, morrer é ganho. Queridos, se Deus escolher qualquer um de nós para ficar em um lugar de descanso esperando a sua volta e ser ressuscitado primeiro, nós estamos ganhando, nós estamos lucrando, porque nós vamos sair dessa terra, essa terra que só nos traz desgosto, essa terra que só nos traz muitas vezes dor e descontentamento e angústias, e nos traz também a tristeza de, sem querer, a gente cair e se afastar do Senhor Jesus. É isso mesmo. Mas quando nós somos tirados dessa terra pelo próprio Pai, porque a palavra do Senhor diz que Ele é a morte e Ele é a vida, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Quando o Senhor nos tira dessa terra, a gente fica livre, querido, de cair, a gente fica livre de pecar, a gente fica livre de errar e nós estamos seguros e protegidos. É isso mesmo que você está entendendo. E nós, como servos de Deus, precisamos entender que a morte para nós é um presente. É isso mesmo, é um presente, sim, isso aí que você está ouvindo. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque a palavra nos relata, lá no livro de Salmos, que Deus tem prazer na morte dos seus santos. É isso mesmo. Então Deus tem prazer quando eu e você parte, querido, quando eu e você morre. É isso mesmo, o Senhor tem prazer. Olha que lindo, quando nós confessamos a Jesus como Salvador, abandonamos as coisas e os negócios desta terra para servir a Ele, tem festa no céu. E quando nós morremos, Deus tem prazer na nossa morte, amém? E ao morrer, ao deixar esta vida para viver a vida eterna, o que Deus tem para mim, irmã Irlanda? Você vai parar de sofrer, você vai parar de chorar, você vai parar de se angustiar, você vai parar de passar por tanto problema, tanta aflição. É isto mesmo. A palavra do Senhor nos ensina que naquele grande dia, quando Jesus vinha buscar a sua noiva, a sua igreja, não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor. Aleluia, porque as coisas antigas são passadas. É isso mesmo, está escrito em Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Oh, glória! É isso mesmo, queridos. Pare de olhar para a morte como algo ruim. Pare de olhar para a morte como uma coisa tenebrosa. Não, queridos. Porque se você ficar assim, você vai ter medo de morrer direto. É isso mesmo. Mas se você olhar para a morte como algo de Deus para a sua vida, para você iniciar a sua vida eterna, para você iniciar o seu descanso eterno, a paz eterna que Ele tem para você, você não vai mais ter medo, querido, de nada. Então, meus irmãos, se Jó soubesse e conhecesse esse texto que diz: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e lá não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, Jó entenderia que por mais que aquela árvore, ao cair no chão, ela voltasse a ter vida, Jó, ele iria escrever um texto e iria dizer assim: e eu, ser humano, nós, seres humanos, ao morrermos, aí sim é que teremos a vida eterna. Aí sim é que teremos uma vida verdadeira e genuína. Uma vida que jamais será roubada de nós. Uma vida que o ladrão não pode tirar. Uma vida que um assaltante não pode tirar. Uma vida que um acidente de carro não pode tirar. Que uma enfermidade não pode tirar. Que um vírus não pode tirar. Mas uma vida eterna guardada em Deus, escondida nele, protegida. E eu estarei com Ele para sempre. Amém? Então, com certeza, Jó não iria escrever esse texto, mas aqui ficou para trazer para a nossa vida uma reflexão. É isso mesmo. E entender, queridos, que o Senhor,
Ele colocou limite no ser humano. E isso que você está ouvindo. O Senhor colocou limite no ser humano para que o homem entenda que ele é dependente de Deus. E que se Deus quiser, Deus vai fazer um milagre na vida. Deus vai restaurar tudo, Deus vai fazer a obra na família, Deus vai trazer saúde, mas se Deus não quiser, Deus vai levar para ele. E é melhor ainda. Entendeu, meus irmãos? Em nome de Jesus, eu quero que a partir de hoje você entenda que você é dependente de Deus em tudo e que sua vida está nas mãos do Senhor, a vida da sua família está nas mãos do Senhor e Deus apraz a Ele trazer a vida e levar a vida na hora que Ele quiser, porque o fôlego de vida que nós temos aqui, este sopro, veio dele e Ele tira na hora que Ele quer. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, descanse seu coração aí, em nome de Jesus, a partir de hoje, diga assim: eu vou começar a olhar para a vida, para a morte com outros olhos. Eu vou começar a olhar para a morte não com um olhar de tristeza, mas com um olhar da oportunidade de iniciar o meu descanso eterno, a paz eterna e a vida eterna que Deus, Ele mesmo, preparou para mim e me deu através da morte do seu Filho Jesus na cruz. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, eu te louvo, eu te bendigo, eu te glorifico, eu te adoro, eu te exalto, Senhor, o teu nome por esta palavra, Deus. Eu te peço, Senhor, que cada irmão e irmã, Senhor, que vai ouvir essa palavra aqui, Senhor, possa, sim, Senhor, entender, Deus, o processo, entender os seus limites, entender que é dependente de Deus, entender que a glória é dele, entender que o louvor é dele, entender que tudo é para ele, Pai, e que o Senhor possa chegar no coração, na mente, na alma de cada um e fazer, Senhor, aquilo que lhe apraz através dessa palavra, pois ela não volta vazia e ela penetra juntas e medulas, divide a alma do Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, que assim o Senhor faça na vida de cada um. Em nome de Jesus, que nós possamos estar aguardando a tua volta, seja através do arrebatamento ou seja através do Senhor nos levar primeiro sim para o descanso, esperando a tua volta. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço e abençoo cada um dos meus irmãos. Aleluia! Com a paz do Senhor que excede todo entendimento, que guarda o coração e a mente de cada um. Em o nome de Jesus eu oro. Amém. E graças a Deus. Aleluia! Glória a Deus, queridos. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus quiser. A paz do Senhor.